Seja bem-vindo ao Tribunal Superior de Chula Vista, onde a juíza Patrícia Garcia preside o julgamento de Darla Jackson, uma mulher de 25 anos que perseguiu e atropelou um marinheiro americano em um incidente de violência no trânsito. Ele sofreu ferimentos graves e mais tarde declarado morto no hospital. Darla Jackson foi acusada em tribunal pelo assassinato em primeiro grau do suboficial da Marinha Zack Buob, de 39 anos. Darla Jackson foi vista no tribunal, com a cabeça baixa e em lágrimas enquanto era acusada. Ela continuou a tremer e a chorar enquanto o processo prosseguia. Darla disse que se arrependeu profundamente de tudo o que aconteceu e que acabou mal para todos os envolvidos. A mãe de um deles dirigia um Nissan Altima quando se envolveu em uma briga com Zack Buob, que estava em uma motocicleta após fazer gestos com as mãos para ela e chutando a lateral do carro. Darla começou a persegui-lo e acabou atingindo por trás em alta velocidade. Ela disse que nunca teve a intenção de machucá-lo e só queria obter o número da placa, mas algumas testemunhas acreditam que não foi acidente. No entanto, seu advogado de defesa, Steven Klein, discordou, disse ele. Ela está arrependida, está com muito medo, está muito chateada, está muito traumatizada. No local do acidente, vários carros pararam na rodovia para avaliar os danos causados e atender a vítima, ainda com os socorristas atendendo Zack na tentativa de salvar sua vida. Testemunhas oculares confirmaram que Darla estava perseguindo a vítima, que estava andando de moto antes do acidente fatal ocorrer. Este videoclipe do celular de um passageiro, feito minutos antes do acidente, confirmou os relatos de testemunhas oculares. Estava em Hot Pursuit da motocicleta antes de colidir com ela por trás. Como você descreveria o comportamento? Bastante agressivo. E foi do início ao fim ou apenas em certos pontos? Sim, do início ao fim. Uma testemunha no local do incidente foi questionada e deu seu depoimento no tribunal. Isso é o que ele tinha a dizer. Alguém apareceu e estava segurando a cabeça. Estavam segurando um ferimento na perna. E então, ele gritava. Eles disseram que ele parou de respirar. Então, alguém começou a ressuscitação cardiopulmonar. Acho que chamaria ela de um pouco histérica. Ela estava dizendo que eu não tinha a intenção de fazer isso e que eu estava apenas tentando obter a informação dele. Enquanto uma multidão de motociclistas estava presente do lado de fora do tribunal, enquanto protestavam contra o incidente e pediam que a justiça fosse feita para Zack Buob. A família de Zack Buob também falou apaixonadamente sobre seu ente querido perdido, e pediu que o tribunal determinasse a pena máxima para o crime após a sentença. O pai de Zack comentou mais tarde que não acreditava. A justiça foi feita enquanto o juiz lia a sentença de 6 anos. Darla Jackson começou a chorar, ela soluçou alto, tremendo e curvando-se enquanto a sentença era lida. O juiz disse que não havia evidências suficientes para provar que ela havia atropelado Zack deliberadamente, mas acreditava que ela ainda merecia passar algum tempo na prisão por suas ações. Ela foi condenada a 6 anos em uma instituição correcional feminina. Você é bem-vindo ao Arapo Tribunal, do condado, onde o promotor George Brawler preside o julgamento de Isabella Guzman, a adolescente de 18 anos que se tornou viral no TikTok por matar sua mãe. Isabella Guzman foi acusada no tribunal pelo assassinato em primeiro grau de sua mãe, de 47 anos. Os vídeos do tribunal de Miho Isabella Guzman causaram arrepios na espinha de muitos, pois ela frequentemente olhava diretamente para a câmera fazendo gestos estranhos e sorrindo ocasionalmente, mas ela surpreendentemente ganhou popularidade no TikTok, com milhares de pessoas seguindo seu relato, e alegando que ela deve ter cometido o crime por causa de algo terrível que foi feito com ela. Sua história vem desde a infância, no entanto, não justifica que ela tenha esfaqueado violentamente sua mãe, deixando mais de 70 facadas. Para investigar o assunto, questionando-a intensamente, mas supostamente ficando exasperada com seu comportamento evasivo, ela continuou a negar que foi ela quem cometeu o crime ou que ela matou a mãe. Não pode estar acontecendo comigo agora. Isso não pode estar acontecendo, não é? Eu nunca matei ninguém. Você matou sua mãe ontem à noite. Não, eu não matei. No tribunal, ela apresentou uma alegação de insanidade apresentada por seus advogados, alegando que ela pensava que estava matando outra mulher e salvando o mundo. Isabella disse que não tinha ideia de que uma mulher que ela esfaqueou várias vezes era na verdade a própria mãe. É claro, esta afirmação parece absurda para muitos, especialmente Ryan Oy, que era casado com Eunice Oy no momento do incidente. Ele disse que houve vários casos em que Isabella ameaçou sua mãe e que muitas vezes eles tiveram altercações e discussões apenas um dia antes do incidente. Ela havia escrito um bilhete para sua mãe dizendo que, você vai pagar. Ryan lembrou os acontecimentos ocorridos na noite em uma entrevista. Ele descreveu os acontecimentos anteriores naquela noite também. Como foi aquela noite? Ela desceu ao porão ontem à noite e disse que estava com medo de Isabella no banheiro. Ela disse que Isabella ameaçou ou xingou ela e cuspiu na cara dela. Quando ela estava deitada lá, Isabella estava no ela tipo. Eu disse que ela estava empurrando a porta enquanto eu tentava abrir. Tentei abrir tudo bem. Isabella estava empurrando com força. Ryan estava na sala quando ouviu o barulho de sua esposa. Gritos terríveis. Ela disse a ele que estava subindo para tomar banho, mas infelizmente essa seria a última vez que ele a veria viva.
Quando ele subiu, havia sangue escorrendo por baixo da porta e ele desceu correndo para ligar para o ajuda. Isabela esfaqueou sua mãe 48 vezes no pescoço e 31 vezes no rosto. Ryan disse que quando Isabela finalmente abriu a porta, ela simplesmente passou por ele como se ele não estivesse lá. Sua esposa estava deitada no chão coberta de sangue e sem respirar. Enquanto isso, um vídeo recente mostra Isabela dizendo que cometeu o crime devido a uma doença mental. I was not myself when I did that, and I have since been restored to full health. Após a sentença de Isabela, ela continuou a olhar ao redor de forma estranha antes de olhar para a câmera e apontar em direção aos olhos dela. O promotor público George Breer disse que punimos pessoas que tomam decisões erradas quando sabiam melhor e poderiam ter feito algo diferente. Neste caso em particular, estou convencido, com base nas evidências que vi e nas informações apresentadas no tribunal, de que esta mulher não sabia direito de errado e ela não poderia ter agido de maneira diferente do que agiu, dada a significativa esquizofrenia e delírios paranoicos, alucinações visuais audíveis pelas quais ela estava passando. Estava convencido disso e senti que, no interesse da justiça, eu tinha que tomar essas medidas. Ela foi considerada inocente por motivo de insanidade. Você é bem-vindo ao Tribunal do Condado de Nassau, onde o juiz James Daniel preside o julgamento de Kimberly Kessler, uma mulher de 51 anos que matou seu colega de trabalho e fez o corpo desaparecer para sempre. Kimberly Ler foi acusada no tribunal pelo assassinato em primeiro grau de Jolene Cummins, de 34 anos, mãe de 3 filhos. Jolene e Cummins foram dadas como desaparecidas em maio de 2018 e a polícia iniciou uma busca feudal por ela antes de perceber que ela havia sido morta por sua colega de trabalho, uma mulher perigosa que estava fugindo há 2 décadas e meia. Filhos de seu ex-marido, mas nunca apareceu levantando suspeitas sobre seu paradeiro quando a polícia contatou Kimberly, pois acreditavam que ela foi a última pessoa a ver Jolene. Ela deu desculpas para não comparecer e se recusar a ir trabalhar no tribunal. Kimberly retratou o comportamento típico de Karen, fazendo birras e gritando durante o processo judicial. Ela estava completamente desinteressada e não cooperava e teve que ser confinada em uma sala separada em algum momento enquanto assistia ao julgamento por meio de um link de vídeo em uma tentativa maliciosa de ser isenta do julgamento. Kimberly Kessler embarcou em uma onda de fome, perdendo um peso tremendo. Ela apareceu no tribunal, parecendo extremamente emaciada e teve que ser transportada com uma cadeira de rodas. Os relatórios indicaram que ela caiu de 88 quilos para apenas 36 quilos. O juiz, no entanto, ignorou seus acessos de raiva e decidiu que ela era mentalmente competente para o julgamento. Os acessos de raiva continuaram. Ruled that she was mentally competent for trial. The tantrums continued. I want to get rid of the public defender's office. Yeah, exactly. Jordan Beard is Johnson's nephew. Jordan Beard. Eu quero me livrar da defensoria pública, sim. Exatamente, Jordan Bird é sobrinho de Johnson. Jordan Bird é primo de Jolie. Jordan Bird é primo de Jolie e eu recuso esse conselho de merda. Recusar a defensoria pública eu recuso, eu recusei a defensoria pública, eles nomearam Jordan Bird. Quando ela decidiu ficar quieta e permitir que o processo judicial prosseguisse sem problemas, ela foi instruída a ser conduzida para fora da sala do tribunal. Há apenas um momento em que suas acusações foram investigadas, mas consideradas falsas e infundadas. Parecia que ela só queria ser capaz de se representar no tribunal. Bem, nós passamos e eu disse que você sabe qual é a sua base e ela disse a mesma coisa. Com quem ele é parente? Acho que o deputado ou o diretor Johnson. O que não é verdade. Então foi negado naquela época. Same thing. Which was he's related to, I guess. Os policiais também tinham muito a dizer sobre sua conduta na prisão, afirmando que ela se recusaria violentamente a comer, se despir, espalhar fezes nas paredes e até mesmo jogá-las nos funcionários da prisão. Ela está completamente despida e tem espécies espalhadas na janela. She is completely undressed and has feces speared. As audiências no tribunal ocorreram sem Kimberly fisicamente presente no tribunal. Suas tentativas desesperadas de prejudicar o Estado de Direito foram apresentadas, sem sucesso, evidências provando que ela realmente matou sua colega de trabalho Jolene. Seu histórico de pesquisa mostrou que ela havia procurado um colega de trabalho culpado de assassinato. Corpo de pessoa desaparecida não encontrado antes do incidente. Jolene vindo sem corpo, sem crime. A sentença foi dada pelo juiz James, culpado, enviado para a prisão perpétua sem qualquer possibilidade de crença ou liberdade condicional. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Você é bem-vindo ao Vista Tribunal Superior, onde Diana Lovejo está em julgamento para presidiários que aspiram matar seu ex-marido Greg Mulvail. O juiz Sim Von Kalinowski preside o caso. Diana Lovejo, de 45 anos, foi acusada no tribunal de conspiração para cometer assassinato.
No tribunal, Diana Lovejoy não demonstrou emoções nem com seu ex-marido. Testemunhou sobre os acontecimentos angustiantes que ocorreram quando ele foi atraído para uma armadilha mortal por sua esposa e um cúmplice de seu instrutor de armas antes do crime. Diana relatou aos serviços de proteção à criança que seu marido havia agredido sexualmente e que ela suspeitava que ele estava agredindo seu filho de 3 anos. Isso foi levado ao tribunal, mas as evidências mostraram que o caso foi considerado falso. Ele teve que passar por várias avaliações psicológicas, ele teve que consultar psiquiatras, psicólogos, terapeutas. A conclusão unânime foi que foi inventado que ele não havia molestado seu filho. A verdade é que Diana só queria ser aquela que saiu do divórcio com tudo que ela não queria pagar a Greg, seu ex-marido, sua parte de $12.000, em uma casa que eles possuíam em conjunto, e também não queria dividir a custódia de seu único filho. Então ela decidiu que matá-lo era a melhor opção. No entanto, ela continuou a negar isso com seu cúmplice, McDavid Jr., também afirmando que se ele realmente quisesse matar Greg, ele estaria morto. Disparei 6 tiros no ar e assim que eles começaram a correr eu parei de atirar. Os fuzileiros navais são ensinados: se quisessem matar alguém só basta ser visto. Felizmente Greg não estava sozinho quando o tiroteio ocorreu. Ele estava com um amigo que prontamente pediu resgate de emergência e em pouco tempo ele foi examinado por médicos que perceberam que a bala havia atingido por pouco seu coração. Um pouco mais perto e Greg Mulvihill estaria morto. A patrulha policial permaneceu no local, temendo que houvesse um atirador aleatório na proa para mais vítimas. Até que eles descobrissem qual era a real situação, foi descoberto que Diana havia pago $1.000 a McDavid para atirar em seu marido. Ele o atraiu para a área dizendo que tinha algumas informações que poderia ser útil para ajudá-lo a resolver os conflitos em seu caso de divórcio e obter tudo o que tinha direito. Mas quando Greg chegou, McDavid estava em algum lugar no mato com sua arma, montado e pronto para atirar. Quando Greg e seu amigo o avistaram, já era tarde demais, os tiros foram disparados e Greg Mulvihill foi gravemente atingido. Quando fizeram uma ligação para o 911, Greg perdeu a consciência e corremos na outra direção, longe dos tiros, deitado na posição de atirador. Dispara mais 6 a 7 tiros. Diana Lovejoy olhou para seu advogado em estado de choque, e então começou a desmaiar da cadeira, enquanto sua família, Mess, começou a gritar para que ela fosse ajudada. O tribunal foi imediatamente desocupado e os socorristas examinaram Diana, antes que ela fosse transportada em uma maca para ser levada ao hospital. Nós, o júri acima, e Tabacals encontrar o réu Diana G. Lovejoy culpada do crime de tentativa de homicídio de Greg, consideramos ainda a verdadeira alegação de que Diana G. Lovejoy estava indiretamente armada com uma arma de fogo. Diana Lovejoy passará os próximos 26 anos na prisão. Você é bem-vindo ao Tribunal do Condado de Douglas, onde o juiz Robert J. James preside o julgamento de Fakir Sarah Tebrezi, uma mulher de 32 anos que invadiu a casa de um homem de 66 anos. Velho empresário, marido, pai e avô atacando-o fatalmente, Sarah T. Fakir foi acusado em tribunal pelo assassinato em primeiro grau de Jerry, de 66 anos. Sarah foi rastreada e detida cerca de um mês depois de cometer o crime covarde, logo depois de estar no tribunal para sua primeira aparição, para ser informada sobre seus direitos e para que as acusações contra ela fossem lidas. E tudo começou com uma conversa muito bizarra, sobre o comportamento de Karen no topo da tabela. Você é acusada do assassinato de Jerry Franklin quando entende que o tribunal maçônico, entenda que este tribunal é um tribunal amaldiçoado. Sim, eu entendo, tudo bem, e se você está me julgando, você não é temente a Deus, Alá se beneficiará de você e todos os outros. Entendam que todos no tribunal estavam em estado de choque, enquanto ela continuava a proferir coisas estranhas em resposta às perguntas feitas pelo juiz. O juiz, no entanto, permaneceu calmo e imperturbável enquanto continuava a responder às suas perguntas. Quando lhe foi dito que ela poderia candidate-se à defensoria pública para obter um advogado, ela evitou o conselho e exigiu ser libertada. Você não pode contratar um advogado, então você pode solicitar à defensoria pública a nomeação de um sem nenhum custo. Eu disse que estou apenas tentando informá-lo sobre seus direitos. É melhor eu ser libertado daquele filho. Ela continuou a se referir ao tribunal como mau e se referiu a outras pessoas como incrédulas, dizendo que alguma forma de punição e a vingança seria concedida a eles. Ela até se referiu a Alá como seu advogado e disse que ele a defenderia falando através dela. Você tem um advogado? Alá é meu advogado agora, você está falando comigo. Você vai conseguir um advogado? Alá é meu advogado agora, e se você não me libertar, Alá terá sua vingança contra você, como fez em 2009. Quanto àquele incidente, suspeita-se que ela estava se referindo a um incidente em 2009, onde ela teve uma briga com uma oficial de liberdade condicional,
e ameaçou cortar a garganta de seu oficial de liberdade condicional, ameaçou matar um deputado. O juiz continua com carne de grandeza e determinará se deve ou não prosseguir com este caso. Se eles não acreditam, é melhor não prosseguirem. O juiz também a informou que ela não receberia fiança, e ela perguntou repetidamente: por quê? Por quê? Dar uma atitude desafiadora de Sarah Breeze, que foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, em uma instituição correcional feminina.